Shalom, querido, shalom, boa tarde. Hoje gravando na parte da tarde, né? E a gente tá aí, né? Cada dia mais perto do encerramento da contagem. E esses dias a gente vinha, né, falando acerca do governo e, e como agora a gente tá assim, agora de fato, né? A gente tá nos finalmente dessa contagem. Hoje já o 47º dia, né, da contagem do Homer, faltando 3 dias. Eu quero gastar, né, investir um pouquinho esses 3 dias para falar um pouquinho acerca da festa, que já é na quinta-feira, né, começa na quinta-feira, depois das 18 horas. A festa de Shavuot é no dia 6 de Sivan. Então, quinta-feira a gente está aí começando, né, essa festa. E eu quero falar sobre algumas características da festa de Shavuot e tirar algumas dúvidas. Inclusive, se você tiver dúvida, deixa no chat aí, pode perguntar, que daí nesses próximos 2 vídeos, né, nos últimos 2 vídeos, a gente vai tirando as dúvidas para que a gente celebre, queridos, com retidão, com verdade, sem religiosidade, sem entrar em muita coisa, mas entrando naquilo que a palavra diz, né? Ontem eu estava fazendo um áudio, uma filha, a Lizzie, havia me perguntado, feito uma pergunta, as pessoas estavam fazendo algumas perguntas para ela, e eu mandei um áudio, e quando eu estava mandando um áudio explicando, o Senhor trouxe algo no meu coração que eu fiquei muito impactada, porque foi algo que eu não havia visto ainda na festa de Shavuot, né? Que a festa de Shavuot, de uma forma simples, ela celebra o Pai, o Filho e o Espírito, né? E a gente vai tratar disso nesses 3 dias. E a gente vai começar tratando da primeira celebração de Shavuot, que é Êxodo 19. Eu não vou ler, queridos, porque é o capítulo todo. Mas aqui inaugurou, né, essa festa, a festa de Shavuot. Em Êxodo, a partir do Êxodo 12, o Senhor vai contar toda a história ali, né? Sobre o resgate dos filhos que estavam no Egito, né? A forma como Moisés foi, resgatou. Daí tem lá a conhecida, né, 10 pragas. Na verdade, eu vejo aquilo como 10 formas que Deus se manifestou para operar tudo que foi operado naquele tempo. A gente vê Deus quebrando ali no Egito a escravidão, quebrando o engano, a feitiçaria. E depois a gente vai ver tudo decorrendo, né? Os 40 dias aquele período no deserto, né? Que foi a primeira contagem do Homer, né? Aquelas 7 semanas que eles passaram no deserto. E aqui, as 7 primeiras semanas, né? Que eles passaram no deserto. E daí a gente vê ele chegando, né? Em frente... Deixa eu arrumar aqui que tá caindo. Em frente ao Monte Sinai, né? E o Senhor dizendo para eles, né? Olha, agora a gente chegou aqui, né? E vocês vão se santificar. 3 dias de santificação, porque eu vou falar com vocês, né? Eu vou manifestar a nova forma como nós vamos agir de agora para frente. Por quê, queridos? Vamos lá. O Senhor havia criado todas as coisas, né? Havia passado um período grande já. O Senhor tinha falado com Abraão, né? Lembra quando o Senhor disse para Abraão, olha, vai ser neste lugar, vocês vão ser cativos, vocês vão ficar presos, mas a 4ª geração de vocês vai voltar para este lugar, que era exatamente a terra de Canaã, que o Senhor já havia prometido para Abraão, né? E o povo vai, né? E através de José vai para o Egito, toda aquela história. Eles permanecem lá, né? 400 anos, essas 4 gerações. E daí o Senhor manda o resgatador, né? Manda Moisés para trazê-los de volta. Mas enquanto isso, queridos, existia uma forma de contar o tempo. Enquanto isso, Israel não era uma nação. Enquanto isso, o povo de Deus era um povo de Deus, mas não era do mesmo formato.
Quando o Senhor entra e resgata no Egito com mão forte, o Senhor começa a estabelecer o formato que o seu povo deveria caminhar. Se a gente notar até ali, então, as pessoas simplesmente andavam, né? Abraão andava com Deus, Jacó, da sua forma, queridos, né? E os relatos que nós temos é aquilo que está na Bíblia. Mas existia diferenças. Quando chega em Êxodo 12, o Senhor dá o primeiro decreto. Olha, a partir de agora, vocês vão ter uma nova forma de contar o tempo, né? O tempo será contado de uma forma diferente. A partir de agora, esse é o primeiro dia, o principal dos meses, é o primeiro mês, né? Êxodo 12, no versículo 2 o Senhor fala sobre isso. Então, Êxodo houve uma marcação muito grande. A primeira coisa foi mudar o tempo, né? O Senhor estabeleceu o calendário que era para dar continuidade, que é o calendário bíblico que nós seguimos hoje. Daí, assim, tem muitas vertentes, muitas pessoas falam que não é da mesma forma, que os dias mudaram. Queridos, não surta. Em nome de Jesus, não surta. O que nós temos hoje é isso. E o Senhor, se houve mudanças ou não houve mudança, a gente não deve ficar perdendo tempo com essas coisas, sabe? Porque senão a gente fica se desgastando com coisas que não têm utilidade para o cristianismo, para a vida prática. Tem utilidade de conhecimento, e é legal ter conhecimento. Mas é um conhecimento que não agrega na transformação da vida, da caminhada, entende? E muitas vezes as pessoas nem têm maturidade para esse tipo de conhecimento, né? Elas se perdem. Então, se apega naquilo que é prático da vida cristã, amém? E o calendário que nós temos é esse, né? Bíblico hoje, nessa sequência de meses, de dias, né? O calendário bíblico com 29 e 30 dias e tal. A gente não vai entrar nisso. E daí eles passam, né, essa contagem do Homer no deserto, até que no primeiro de Sivan, eles param aqui, em frente ao Monte Sinai. E daí o Senhor dá uma nova ordem, né? O Senhor fala com Moisés e fala assim, olha, agora pede para o povo se santificar. Leiam depois, queridos, Êxodo 19 e Êxodo 20, que vai falar sobre como Deus se manifestou e vai falar sobre a tábua da lei, né? Se você quiser até ler o restante, é bem legal para você entender com esse novo entendimento, né, que o Senhor tem trago para as nossas vidas. E daí o Senhor começa a estabelecer a lei. Então, o primeiro Shavuot, queridos, a primeira marcação de tempo, não é que o Shavuot mudou, é que o Senhor, eu acredito, tá? Agora eu tô dizendo, meu apóstolo diz assim, edermente dizendo, né? E eu vou dizer segundo o evangelho da profeta Andréia, né? Eu tô dizendo isso. Mas segundo o meu entendimento, o Senhor foi liberando porções do que é Shavuot. Então, a primeira coisa, que é o que nós vamos tratar hoje, né? A primeira coisa que a gente celebra em Shavuot é a manifestação da lei. Lembrando, queridos, que a lei é boa, né? Porque, assim, o que acontece? A gente muitas vezes olha para a lei como a gente olha no natural. E a gente vê a lei como algo ruim e como algo injusto, né? Quantas pessoas estão presas injustamente porque a lei falha? Queridos, nós não estamos falando da lei natural, nós estamos falando da lei de Deus. E eu quero que você veja a lei como uma cerca de segurança, não como uma cerca de aprisionamento. É uma cerca de segurança, é um delimitador do ambiente de Deus. Entenda assim. Então, o Senhor está aqui, né? No alto e sublime trono, e nós estamos debaixo das suas mãos. E a lei é o delimitador da onde o Senhor se manifesta. Então, quando eu extravaso, quando eu passo, quando eu quebro esse bloqueio, na verdade, eu estou me colocando em risco, porque eu estou entrando numa área, numa zona de perigo, aonde naquele ambiente não tem a proteção de Deus. Porque Deus não vai ficar correndo atrás da gente. Queridos, não falando isso, né? Não olhe para o filho pródigo, porque a gente pega alguns testemunhos, a gente acha que a gente vai ficar pisando na bola e Deus vai largar tudo, vai largar as 99 ovelhas e vai vir atrás da gente. Nós precisamos conhecer o texto e o contexto. Quando a gente olha, a gente vê sempre os filhos vindo, se arrependendo, buscando, ok? Aquele contexto de largar tudo, o Senhor está falando do amor, o Senhor está falando da misericórdia, o Senhor está falando da importância que tem uma vida. E eu não estou dizendo que nós não temos importância, eu estou dizendo que existe um lugar de segurança. Então,
essa primeira manifestação de celebração é a alegria de ter recebido esse ambiente seguro. Então, para que eu esteja seguro, né? E no começo de Êxodo 20, o Senhor vai falar sobre... Estou com a Bíblia aberta aqui no notebook. No começo do 20, quando o Senhor fala sobre os 10 mandamentos, né? A primeira coisa que o Senhor fala assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Eu arranquei vocês da casa da servidão. Então, vocês não vão ter outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus ou embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore outras imagens. Não preste culto às outras imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu sou o zeloso. E daí o Senhor vem com a palavra que a gente fala tanto, né? Que visita a iniquidade dos pais aos filhos, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando o Senhor fala assim, olha, eu sou o Senhor, não adore outros, não construa outros deuses. O Senhor está dizendo que, olha, neste lugar onde eu sou o Senhor é um lugar seguro. É o lugar onde a minha bênção alcança até 1000 gerações. Então permaneçam nesse lugar. No lugar da obediência, é o lugar da segurança. É a zona de conforto, não de comodismo, mas é um lugar confortável, porque eu tenho a proteção, o zelo, o cuidado do Senhor. Então Shavuot, que ele celebra isso, é a primeira celebração. É a alegria de saber que Deus ele veio e separou o santo do profano. Olha, o santo é isso. Pratique isso é ser santo. O profano é o quê? É o oposto disso. Celebrem a minha palavra. Eu falei bastante esses dias na contagem do Homer sobre a lei do Senhor, ela é boa e ela restaura a alma. Então celebre a lei, celebre a palavra, celebre a palavra revelada, celebre a Cristo, que é o verbo vivo, que é a manifestação desse dabar, desse manifestar da palavra de Deus. Celebre o Senhor. E daí eu quero já pegar algumas coisas que eu sei já que os irmãos perguntam, né? Como celebrar Shavuot? O que eu faço? Queridos, seja simples. Em nome de Jesus, seja simples. Não se perca naquilo que não tem importância. Vamos lá. Primeiro, se você for pesquisar, você vai ver que um monte de gente fala que a celebração são vários dias. O povo judeu, eles celebram um dia, que é o dia 6 de Sivan. Daí depois disso, né, várias pessoas, inclusive judeus messiânicos e tal, eles estabeleceram dia 6 e dia 7. Você quer celebrar dia 6 e dia 7? Não tá errado, não é pecado. Mas o que eu faço? Eu celebro dia 6, queridos, tá? É o que a Bíblia fala, é a simplicidade da palavra, né? Mas não é errado você celebrar dia 6 e dia 7. O que comer nesse dia? A gente vai falar amanhã sobre isso, entrar nisso, né, na festa da colheita, que é a mesma, tá? Shavuot tem festa da colheita, Shavuot, festa das semanas e Pentecostes é tudo a mesma festa, tá? Pentecostes é do grego, Shavuot é o hebraico, né? Então, essa é a diferença. E festa das semanas, porque a Bíblia fala sobre as 7 semanas, e festa da colheita, porque a Bíblia também fala sobre a festa da colheita. Mas é a mesma festa, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre a colheita, que é uma outra celebração dentro da mesma celebração, né? É forma de ver essa festa. Então, coma frutos da terra, sabe? Outra coisa que eles fazem também é comer coisas de laticínio com mel. Por quê? Porque o Senhor estava dando as leis para se levantar a nação de Israel para entrar na terra que manava leite e mel. Entendeu? Então, eles comem derivados de leite e mel. E é muito legal, queridos, porque olha só, deixa eu ler aqui. Falei que eu não ia ler, né? Pedi para vocês lerem. Mas o versículo 19, o capítulo 19, deixa eu achar aqui o versículo. Vou começar no primeiro aqui. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, 1º de Sivan, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim.
Assistam a live de sábado, queridos, que você vai entender sobre essa questão do deserto do partido de Refidim. Eu falei sobre isso na live da viração do mês, tá? Rosh, Kodesh e Sivan. Refidim vieram do deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte Sinai. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, né? Como o Senhor trouxe correção a eles, né? Julgou aquele povo. Como vos levei sobre asas de água e vos chegaste a mim. Agora, pois, sede diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Moisés, toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Queridos, olha que tremendo que o Senhor está dizendo, hein? Agora é um outro jeito. Vocês viram o que eu fiz com Israel. Vocês viram como eu tirei vocês daquele lugar como asas de águia. Então agora eu vou dar a minha palavra, eu vou dar a minha lei. Por quê? Porque vocês são propriedade peculiar minha. Porque vocês sereis reino e sacerdotes. Porque vocês serão a minha nação santa. Queridos, isso é tremendo. Sabe, o Senhor olhou para um povo e falou assim, eu tô formando uma nação, eu tô formando algo grandioso de vocês. E isso é motivo de celebração. E eu me emociono quando eu leio esse texto, porque tudo isso aqui aconteceu nesse tempo, queridos. Eu sou tão apaixonada no tempo de Deus, sabe? Porque no passado, eu não sei se você chegou a ser assim, né? Eu sou bastante curiosa. No passado eu lia esses textos e eu pensava, Deus, que lindo, quando será que aconteceu isso? Como é que será que foi? E agora saber que eu posso ler isso aqui pensando, meu Deus, nesse dia, há anos atrás o Senhor estava falando isso. É nesse tempo, é agora. Isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Então, a gente celebra com simplicidade, mas a festa de Shavuot, queridos, é uma festa da alegria. É uma festa de celebração. É uma das festas de peregrinação. O que é a festa de peregrinação? Nas 3 festas, né, são festas de peregrinação, que é Páscoa, Shavuot e Tabernáculos. São festas de peregrinação, onde o povo ia para Jerusalém. E como que nós vamos para Jerusalém hoje? Voltando-nos aos princípios, vivendo os princípios, celebrando o Deus de Israel, que nos deu a lei, que nos deu a palavra, que nos separou como um povo peculiar dele, que nos separou como reis e sacerdotes, autoridades na terra e autoridades nas regiões celestiais, e que nos está fazendo, ele fez e continua fazendo de nós uma nação santa. Isso é tremendo, queridos. Eu sei que talvez alguém que é estudado aí vai dizer assim, não, é a nação santa porque o Senhor estava construindo a nação de Israel. Queridos, então, nós estamos enxertados nisso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela continua atuando com a mesma vida e o mesmo poder do dia que ela foi declarada. Nós continuamos sendo feitos, esses reinos e sacerdotes, essa nação santa, nós continuamos sendo feito um povo peculiar dentre todos os povos. Mas quem é esse povo, queridos? É o povo convertido. Assim falarás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, esse povo é aquele que tem diligência em ouvir a voz do Senhor e permanecer na aliança. Que aliança, queridos? Aliança com Cristo? Sim. E Cristo nos leva à aliança completa da palavra de Deus. Então, Shavuot é isso. É celebração. Reúna, você tem criança em casa? Reúna com seus filhos, conte a história. Assista os 10 mandamentos. Conte a história, leia, desenhe, sabe? Porque as festas são memoriais.
aonde a gente inculca para passar de geração em geração. Fale com alegria. Fale com regozijo. O Senhor nos deu a lei. A lei é o próprio Cristo revelado através da palavra. Sabe? Celebre. Senta em volta da mesa. Come milho cozido, curau, né? Frutos da terra. Sabe? Em alegria. Vai fazer na igreja? Celebre. Peça para cada irmão trazer aí os frutos da terra. Faça um culto de celebração. Queridos, hoje eu lendo aqui esse texto, né? E eu vi alguns estudos, e todos os estudos falando acerca de alegria, né? E eu comecei a pensar em Cristo aqui na terra. Por quantas vezes o Senhor falou assim, só esse aqui voltou para agradecer. E as festas é exatamente isso. Olha a quantidade de cristãos sobre a terra. Agora, quantos voltam para celebrar aquilo que o Senhor nos deu? E daí a gente fica inventando moda, né? Vamos fazer na lei, na justiça, o dia da Bíblia. Para a gente lembrar da Bíblia. Queridos, nós já temos um dia que foi estabelecido no céu para nós nos alegrarmos e celebrarmos que o Senhor manifestou a palavra, o verbo vivo, manifestou Cristo através da palavra, nos guiando, nos guardando, nos protegendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, candeia nos meus olhos. Entende? Então nós temos motivo de celebrar. Outra coisa, assim, que as pessoas perguntam, né? Nessa festa tem que trazer oferta? Vamos lá, Deuteronômio 16, capítulo 16. Queridos, eu não fiz isso aqui para falar sobre oferta, tá? Mas é porque eu sei que os irmãos vão perguntar. E como eu disse, eu já tô deixando aberto, tá? Se alguma dúvida vocês tiverem, pode perguntar que eu vou responder. Deuteronômio 16, 16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, que é a Pessa, ok? Na festa das semanas, que é Shavuot. Deixa eu ver aqui no original a palavra semanas. Festa das semanas, sétuplo 7, não vai falar claramente no original. Filho de Benjamim. É porque aqui vai falar das semanas, vai falar semana mesmo. De 7 dias. Cadê? Deixa eu voltar aqui, 16, 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que é a festa da Pessa e dos pães sem fermentos, né? Na festa das semanas, que entra primícia, Omer e Shavuot, e na festa dos tabernáculos, que entra Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur e tabernáculos. 3 vezes no ano, que são o total de 7 festas. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, o Senhor está dizendo, olha, 3 vezes no ano. Na Páscoa, né, festa dos pães ázimos, Shavuot, Pentecostes, ou festa das semanas, ou festa da colheita, e tabernáculos, Sukkot. Vocês vão comparecer diante de mim. Por isso que o povo chama isso aqui de festa da peregrinação, porque os judeus vão para Israel nesse tempo, eles vão comparecer diante do Senhor em Israel. Mas como que vocês vão comparecer? Vocês não vão comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Ok? Tá aqui, 16, 16. Versículo 17. Cada um oferecerá na proporção que possa dar. Então, não existe um padrão. Cada um vai ofertar na proporção que possa dar. Mas como que é? Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, essa proporção é de acordo com os seus recursos, mas não é para você olhar somente o recurso, é para você olhar a bênção do Senhor. Isso aqui, queridos, eu falo que é Deus quebrando a avareza do coração do homem. Porque o homem vai olhar e vai falar assim, não, o que eu posso dar é 10 reais, porque eu tenho 100, 10 reais é 10%. Então, o que eu tenho aqui agora é isso. Porque a Bíblia diz que é na proporção do que eu posso dar. Então, isso aqui é o que eu posso dar. Mas o Senhor faz uma vírgula e fala assim, hein, mas tá bom, é segundo a bênção que eu tenho te dado. Que eu já te concedi.
Então é só isso aqui mesmo que eu te concedi? Então o Senhor vem para arrancar a avareza do coração do homem. Então sim, a festa de Shavuot tem oferta, tá? Tem oferta sim. E eu tô falando isso com 3 dias de antecedência, porque eu sei que muitos têm que se preparar, muitos vão ter que orar para ouvir a voz do Senhor, né? Senhor, quanto que é para mim fazer nessa festa e tal. Mas de tudo, queridos, compareça diante do Senhor com alegria e com a sua oferta. A gente vai comer? Vai. Existe esse ritual da comida? Existe o ritual da comida. Mas essa parte é a parte menos importante. O mais importante é compareça diante do Senhor com alegria e entregue a sua oferta. Essas são as duas coisas mais importantes. Celebrando o quê? Hoje nós falamos do celebrar a palavra. Amanhã nós vamos falar sobre a colheita. E depois de amanhã a gente vai falar de Pentecostes, encerrando essa contagem do Homer, encerrando esse tempo com muita alegria, com muita gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Celebre, queridos, celebre a palavra. Olhe a contagem do Homer do primeiro dia. Olhe quantas palavras o Senhor trouxe, quanta revelação, quanto alinhamento, quanto conserto, quanta direção, quanto conselho o Senhor nos deu em todos esses dias. E eu tô falando só de agora da contagem do Homer. Só da contagem do Homer nós já teríamos motivos para celebrar a palavra do Senhor, que tem nos arrancado de lugares escuros, que tem nos colocado em liberdade, que tem mudado a nossa sorte, que tem mudado a nossa estrutura, que tem mudado a nossa mentalidade. Então celebre, 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 porque a lei do Senhor, ela é boa. E a lei do Senhor restaura a alma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a alegria de conhecer a palavra inunde seu coração. E que você possa ser um portador dessa palavra por onde você for. Que o Senhor te alinhe, te direcione, te oriente e te prepare para você viver algo sobrenatural no Senhor. Amém? Que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, te liberando, te direcionando, te levando e te colocando em lugares altos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A gente se vê amanhã para o penúltimo dia da contagem do Homer. Shalom, shalom, queridos. Que a bênção do Senhor seja abundante e extravagante sobre a sua casa, em nome de Jesus.